Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 27ª rodada, estamos chegando ao final do Campeonato Brasileiro. E neste sabadão tivemos clássico carioca no Maracanã. Fluminense e Botafogo se enfrentaram, os dois, na Libertadores. O Fluminense venceu a primeira partida em cima do Atlético Mineiro, vai jogar a segunda em Minas. E o Botafogo empatou em casa contra o São Paulo, tem também um jogo complicado contra o Tricolor Paulista. Se enfrentaram com times mesclados e o líder do campeonato. E na minha opinião, o principal candidato hoje ao título brasileiro e também o principal candidato ao título da Libertadores, óbvio, passando pelo São Paulo. E por que eu digo passando pelo São Paulo? Porque o Botafogo, passando pelo São Paulo, ele vai pegar, na minha opinião, um time mais fraco que o São Paulo, que é ou o Peñarol ou é o Flamengo. Hoje pegaria o Peñarol. Na minha opinião, o Peñarol é mais fraco que o São Paulo. Na minha opinião, o Botafogo vai atropelar o Peñarol, se for o Peñarol. Se for o Flamengo, tem aí a situação da rivalidade regional e brasileira. Mas hoje, o Botafogo é muito mais time que o Flamengo. Então, na minha opinião, hoje é mais fácil o Botafogo enfrentar Peñarol e Flamengo do que o São Paulo. Então, para mim, o Botafogo passando pelo São Paulo, futebol acontece tudo, mas a probabilidade do Botafogo chegar à final da Libertadores é enorme. E aí o grande problema do Botafogo vai ser se pegar um time argentino, no caso o River Plate. Se pegar o River Plate na Argentina na final, aí a gente sabe que pode ter aquela mãozinha da Conmebol. Mas se não for, se for uma final brasileira ou com algum outro time que não seja argentino, na minha opinião, o Botafogo é o grande candidato ao título. Então eu vejo o Botafogo hoje, nesse momento, o principal time brasileiro no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. E aí se enfrentaram e o Fogão venceu o Fluminense por 1-0, com gol no final, numa cagada do Felipe Melo. Felipe Melo, já deu, né, filho? Já deu. Sei que tu tá tentando arrancar uma pratinha até o final, mas já deu. Não é a primeira vez que você atrapalha o Fluminense. Já deu, né? Já deu, já merece um descanso, já merece ficar só falando mal dos outros sem estar jogando. Já deu, né, irmão? Entregou. O Fluminense entregou 3 pontos pro Botafogo. Entregou. E aí, será que se o Felipe Melo não tivesse entrado no lugar do Nonato, que saiu machucado, né? Com a cabeçada lá com o Marçal, será que tinha tido essa cagalhopança? Será que teria terminado empatado? A gente não sabe. Mas o Nonato se machuca, porque o Felipe Melo acho que não ia entrar. Se machuca. Ele entra. Ele caga no pau. A culpa é de quem? É fato, né? Então, Fluminense 0, Botafogo 1, a gente vai falar sobre isso. E o Fluminense se complicando cada vez mais, se complicando no Campeonato Brasileiro. Abre o seu olho. Eu estou falando a mesma coisa para o Corinthians. O Corinthians está bem, Copa do Brasil. Hoje o Corinthians é favorito contra o Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil. Meteu 2-0 no Fortaleza na Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro está na merda. Será que vale a pena? Bom, vamos esperar o campeonato e vamos ver o que a torcida vai falar ao final. Então, Fluminense 0, Botafogo 1. A gente vai falar sobre isso.
Então peço a você, meu amigo torcedor tricolor, meu amigo torcedor botafoguense, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política, nem de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Classificação. Bom, o Botafogo com mais uma vitória é o líder do campeonato com 56 pontos. Cara, o Botafogo não pode ser pego por ninguém. O máximo que pode acontecer é o Palmeiras diminuir, né, a vantagem e ficar a 3 pontos, né? Diminuir não, continuar o Botafogo com a margem de 3 pontos em relação ao Palmeiras. O Palmeiras é complicado, cara, porque o Palmeiras só está no Campeonato Brasileiro. Só está no Campeonato Brasileiro. O Botafogo não pode dar mole, porque se o Botafogo der mole, o Palmeiras pode assumir a liderança e dificilmente vai perder, porque o Palmeiras não tem mais campeonato nenhum. E o Botafogo pode avançar na Libertadores. Se não avançar, o Botafogo, por acaso, seja eliminado pelo São Paulo, o Campeonato Brasileiro vai ficar polarizado entre Palmeiras e Botafogo até o final. E aí, quem derrapar, entrega. Mas isso pode ser, tipo, esse jogo poderia ser uma derrapada do Botafogo, não aconteceu. Se o Botafogo passar, terá as semifinais, ou contra o Flamengo ou contra o Peñarol, que já falei, para mim é mais fácil que São Paulo. Flamengo e Peñarol hoje são mais fáceis que o São Paulo. Então o Botafogo está ali mantendo a sua 56 pontos, líder isolado do campeonato. E o Fluminense, com mais uma derrota e com a vitória do Corinthians, o Corinthians passa o Fluminense, vai para a 17ª colocação, também não sai, o Corinthians continua na zona de rebaixamento, só que o Fluminense está agora na 18ª colocação com 27 pontos. Os 2 últimos jogos, 2 derrotas. Lógico, o Fluminense tem totais chances de sair, até porque o Criciúma tem ali 28 pontos, tem 25 jogos só, tem 2 jogos a menos. Dá para sair. O Vitória tem 28 pontos, saiu da zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense, que tem 3 jogos a menos ainda, tem de dar pontos, dá para o Fluminense. Mas, cara, o campeonato está acabando. O Fluminense tem que abrir o olho. Será que vale a pena poupar para a Sul-Americana? Não, vai fazer igual o Renato Gaúcho? Vamos deitar e rolar, vamos ganhar a Libertadores e depois vamos brincar no Campeonato Brasileiro. Lembra dessa frase do Renato Gaúcho? Lembra da merda que deu? Então, cara, a situação do Fluminense é desesperadora, sim. E a do Botafogo só depende dele. Nesse momento, o Botafogo, o melhor time do Brasil e candidato ao Campeonato Brasileiro, o título do Campeonato Brasileiro, e, na minha opinião, o melhor time da Libertadores. E aí vamos pro jogo. Cara, um jogo muito equilibrado. Os 2 times mistos ali, mas muito equilibrado, com chance de ambos os lados. Para mim, o goleiro do Fluminense trabalhou mais. O Fluminense não tomou gol muito pelo Fábio, pelas defesas que o Fábio fez, uma grande defesa no primeiro tempo, outra grande defesa no segundo tempo. O Botafogo começou melhor, depois o Fluminense encaixou a marcação, o jogo ficou equilibrado, com chance para ambos os lados, mas achei a chance do Botafogo um pouco melhor. Mas o jogo muito equilibrado, aonde, na minha opinião, os 2 times mereciam marcar, ou os 2 times não mereciam tomar gol, mas estavam criando. Eu acho que até melhor, os 2 times mereciam marcar, mas não mereciam perder, pelo que aconteceu no primeiro tempo. Um jogo muito, muito movimentado, com transições, com boa marcação, vontade, jogos abertos pelos lados. O Botafogo
ficou um pouco torto, jogando muito por um lado só, justamente onde está o Luiz Henrique. O Fluminense variou um pouco mais o jogo pelos dois lados, mas gostei da postura dos dois times, e principalmente pelo Botafogo ter mais time que o Fluminense. A postura do Fluminense, para mim, foi muito interessante. Foi de igual para igual. O Fluminense não se acovardou. O Fluminense não jogou atrás. O Fluminense jogou de igual para igual. A gente sabe que tem uma diferença hoje do Botafogo para o Fluminense, tem do Botafogo para o Vasco. Hoje tem uma diferença do Botafogo para o Flamengo. Eu acho que a principal diferença hoje do Botafogo para o Flamengo é o treinador. Tá? É o treinador. Em relação a Vasco e Fluminense, para mim, é o elenco. Além do treinador, o elenco. Então, o Botafogo leva vantagem em cima dos outros cariocas. Mas no jogo, principalmente no primeiro tempo, não, muito parelho. O Botafogo começou melhor, depois o Fluminense encaixou a marcação, o Botafogo teve mais dificuldade, o Fluminense começou a atacar e começou a criar. No segundo tempo ficou muito parecido, cara. Muito parecido. Botafogo cria logo uma chance, logo de cara com o Luiz Henrique, botando na frente do Manuel. Também cria alguma oportunidade. Tivemos no primeiro tempo o Cano criando. Aí chega no segundo tempo, tem mudanças. Tem um lance polêmico de uma cotovelada no rosto do Cano. Teve a cotovelada. Bom, a cotovelada teve. Aí vai do árbitro, se é intencional ou não. Eu já vi lances exatamente iguais a esse, o árbitro dá pênalti. Agora, que teve o toque do cotovelo no rosto do Cano, isso teve. Agora. Aí eu quero ver a torcida do Botafogo reclamar que a arbitragem só prejudica o Botafogo. Nesse caso, o árbitro ficou a favor do Botafogo. Mas ele poderia dar pênalti. Não poderia dar pênalti? Na minha opinião, foi pênalti. Porque, foi sem querer. Bom, mas ele fez o movimento. Foi sem querer. Mas ele fez o movimento de alavanca. Na minha opinião, foi pênalti. Mas o árbitro não deu. Aí eu também não vou culpar o árbitro, que é um lance de interpretação. Na minha interpretação, como eu já vi pênaltis exatamente iguais, para mim, foi pênalti. Foi lance ali. É pênalti que o juiz não deu. Como eu falei, no segundo tempo, tivemos chances criadas, tanto para um lado, tanto para o outro, mas o jogo estava caminhando para um 0-0, na minha opinião, justo. E tem um outro detalhe, né? Os treinadores fizeram mudanças, mas fizeram mudanças que não alteraram o time. De que eu estou falando? Simples. Os dois times tinham uma postura dentro do campo que estava bom para os dois times. Então, os treinadores trocaram peças, mas não trocaram a maneira de jogar. Porque estava bom para os dois times. Os times estavam conseguindo marcar e estavam atacando. E aí, o lance que poderia ser a favor de um ou de outro seria um erro. E aí tem a contusão do Nonato, né? A cabeçada com o Marçal. Entra o Felipe Melo. Felipe Melo com aquela velocidade monstruosa de tartaruga, né? Dá um driblezinho para trás, para dentro da área. Fica online, né? Ninguém avisa também o Felipe Melo que tem um cara chegando. E aí o Felipe Melo cai sozinho. Para mim não foi absolutamente nada. Não foi falta, não foi nada. E o Botafogo faz o gol. Ou seja, o gol poderia ter saído em jogadas que o Botafogo e o Fluminense criaram? Poderiam. Seria até justo se tivesse saído o gol. Mas aí a vitória acabou indo para o Botafogo numa falha do Felipe Melo. Não tem como. Não foi falha de grupo. Foi falha individual. E aí o Fluminense perde o jogo numa falha individual do senhor Felipe Melo. Felipe Melo errou e o Fluminense perdeu por causa do Felipe Melo. O Botafogo não tem nada a ver com isso. Foi lá, aproveitou a falha e fez 1-0. Justo. Porque o Botafogo aproveitou a falha que o Fluminense deu. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui.